Pessoal, voltei. A gente tá com algum problema técnicos aí, então precisamos aguardar para conectar com a nossa convidada, a Maria Aparecida, uma escritora do Paraná que vem falar com a gente sobre literatura infantil e sobre inclusão. Então, estamos aguardando para resolver esse problema técnico e conseguir. Olá, Gabriel, e conseguir colocar ela na nossa live. Boa noite. Ela entrou, deixa eu ver se eu consigo. Agora sim, ela tá entrando na live já. Acontece, sabe, tecnologias. Às vezes cai a internet, cai. Oi, Aqui, olá, tudo certo conseguimos. agora? Tudo Tudo bem? certo, tudo certo, Boa tudo noite, certo. pessoal. Boa noite, Maria. Eu vou apresentar você de novo, que eu já tinha apresentado na outra live antes de chamar. Eu conheci a Maria Aparecida na Flim de Maringá, na Festa Literária de Verdade. Maringá. E professora igual e eu gostei muito do trabalho dela, a maneira que ela Obrigada. consegue atrair as crianças. E ela é nossa primeira convidada de uma série de lives que vamos estar organizando para divulgar os artistas, nossos amigos artistas, fazer essa corrente do bem. A Maria Aparecida, ela nasceu em Arapiraca, Alagoas, professora do ensino Isso. fundamental das séries iniciais e ensino especial. Eu também dou aula nas séries iniciais. Ela é autora de alguns livros infantis, A Fada Azul e O Guardião da Floresta, A Ovelhinha Vermelha, Ser Diferente é Legal, As Aventuras da Fada Blue e outros. Que ela vai Isso. falar um pouco daqui a pouco pra gente desses livros. Lembrando do sorteio, vou passar as regrinhas do sorteio. Tá O bom? pessoal acessa meu perfil, tem lá nos destaques sorteio, clica lá, tem a foto da Maria Aparecida. Clicando na foto, vocês vão na publicação. Lembrando que tem que comentar um amigo na postagem, seguir os perfis, então tem que seguir a Maria Aparecida para participar do sorteio. Quando acabar a live, eu vou fazer o sorteio e eu vou postar o vencedor no Stories. Assim que acabar a live. Então, o sorteio é só no final, depois do nosso bate-papo. Já temos bastante pessoal assistindo, coraçõezinho subindo. Então, Maria, me Vamos lá. conta, me conta um pouquinho de como que surgiu a sua vontade de escrever livros infantis. Eu considero que livro infantil é um pouco mais difícil de escrever. Como que surgiu? Então, Luiz, em 2002, 2003 por aí, eu comecei a trabalhar no Centro de Educação Infantil. E nessa época, eu não tinha acesso ao computador. Não tinha hora atividade, não tinha esses recursos. Aí então eu comecei a escrever para trabalhar com os meus alunos. Eu comecei a criar histórias para trabalhar com meus alunos. Até eu tenho umas relíquias aqui que eu vou mostrar para você, ó. Eu escrevi assim, ó. Isso aqui ainda é da época do CEMEI, que eu trabalhava no CEMEI, ó. Fiz uma história sobre a dengue, que nessa época a gente trabalhava, foi quando surgiu, né, os comentários sobre a dengue, e eu não achava material para trabalhar. Então eu comecei escrevendo as minhas próprias histórias. Aí eu escrevia, ó, eu mesmo desenhava e contava para as crianças assim, ó. Então já faz tempo que eu escrevo, já faz logo que eu comecei a trabalhar no CEMEI, mas publicar, a ideia de publicar veio agora em 2017. Então eu tenho esse aqui ainda, né, daquela época que eu fiz para trabalhar com as crianças, e eu tenho esse aqui também, ó. Esse aqui eu ainda não publiquei, mas é uma história bem legal também, que tem bruxa, tem fadas. Então era assim que eu fazia para contar para as crianças. Ó, esse aqui ainda tá letra de mão ainda, ó. Esse aqui ainda tá escrito a caneta.
né? Faz muito tempo. Um dia eu vou publicar esse aqui também. Um dia. O Então, professor e as suas descobertas na sala de aula, né? A gente tem que ser bem criativo na sala de aula. Eu acredito que as crianças gostam muito dessas histórias. Pelo que eu vi, o jeito que as crianças ficavam com vontade de ler lá no festival literário. Eu tenho um livro infantil, mas eu estou começando agora na literatura infantil. Também comecei a escrever depois que eu comecei a dar aula no ensino infantil. Eu sempre dava aula para os maiores. mas É, você tá com uns poemas aí muito legais, hein? Tô gostando de ver, hein? eu estou Apaixonantes mesmo. mais Que para a legal. literatura adulta por enquanto. Poesia faz. Oito livros publicados, hein? Parabéns. Obrigado. 8 livros publicados. A gente sabe, né? Essa luta por aí. E me conta uma coisa. O que significa para você no tempo que estamos vivendo? Eu acredito que aí vocês também devem estar trabalhando no ensino remoto, né? Aula online, devido à pandemia. E na primeira live nós trouxemos o quê? Uma professora. E eu queria que você falasse pra gente o que significa para você ter essa profissão tão importante, ser professora. Nossa, eu acredito que essa profissão é um dom de Deus, né? Para mim, foi uma vitória. Porque eu não sei se vocês sabem, eu comecei como zeladora, eu trabalhei numa escola, eu trabalhei na cozinha, eu trabalhei na limpeza. Então, foi ali olhando as professoras trabalhar com seus alunos que nasceu esse amor pela educação, esse amor por ser professora. E então eu voltei a estudar. Então significa uma luta muito grande, significa uma vitória. Ser professor é um dom. E apesar que eu acho que é uma profissão que o pessoal deveria ainda dar um pouco mais de valor. E, Maria, Hum, a educação especial é uma realidade completamente diferente do que a gente costumava ver nas escolas, digamos, entre aspas, de ensino regular, ensino normal. Apesar que agora já está tendo essa inclusão, né? Já temos alunos especiais no ensino regular. Como que é para você trabalhar? Qual que é a sua experiência ter trabalhado na educação especial? olha, trabalhar na educação especial, você tem que ter paciência, você não pode, assim, desanimar, você tem que estar sempre renovando, né? E você não desistir, porque muitas professoras falam para mim, só você mesmo que tem essa capacidade, porque trabalhar com os alunos, né, que ditos normais, já é difícil, né, de aprender, tem muitos que têm dificuldade no aprendizado, e ainda mais a educação especial, você não pode querer que eles evoluem no tempo dos outros. Você tem que ter paciência, estar renovando sempre, criando estratégias, né, para conseguir fazer aquela criança aprender. Então, eu tenho alunos no ensino especial que faz 3 anos que não aprendeu ainda o nome, ele sabe a metade do nome, mas eu estou ainda sempre buscando novidades, buscando técnicas para fazer ele aprender. E não pode desanimar. Então, trabalhar com criança especial também requer, não é para qualquer um, não. Eu acredito que não é para qualquer professor. Tem que ter paciência, tem que ter renovação, buscar, fazer cursos, né? Aprender mais, para estar passando e sempre proporcionando o melhor para essas crianças. Porque, como a gente diz, toda criança aprende, só que não é no mesmo tempo,
né? Então, não é da mesma maneira, da mesma forma. Então, toda criança aprende, mas você precisa buscar recursos diferenciados para atingir essa criança. Aí, com o passar do tempo, às vezes mais rápido, às vezes mais demorado, essa criança poderá aprender. Isso aí. A gente costuma dizer que tem que entender a individualidade de cada criança. Não dá pra gente atropelar esse processo de aprendizagem, ainda mais na educação especial, mas eu acredito que esse processo de aprendizagem também não pode ser atropelado em nenhum dos níveis de educação. E eu gostaria que você contasse um pouco pra gente em relação ao seu primeiro livro. Como que foi lançar seu primeiro livro? Do que se trata? Qual que é a reação das crianças ao conhecer o seu primeiro livro? Então, o meu primeiro livro foi esse aqui, A Ovelhinha Vermelha. Esse aqui é o meu xodó. Eu amo esse livro, foi o primeiro. Então, toda história tem uma história, né? Então, esse aqui também tem uma história, o porquê que eu escrevi ele. Olha, vou mostrar para vocês a minha mascote, ó. Que As lindo! famosas ovelhinhas. A ovelhinha vermelha, essa aqui é a minha mascote. Essa daqui eu ganhei de uma artesã, né, que é a Marlene. Ela faz coisas lindas, então ela me deu de presente essa mascote. Então, olha, tinha um aluno meu, quando eu fui trabalhar no ensino especial, eu trabalhava de apoio, né, com uma criança autista. E na sala de aula, essa criança, a professora de artes ofereceu para essa criança e as demais máscara de ovelhas para pintar. Aí então, ó, ela tá aqui, a máscara. E eu percebi que esse aluninho meu, ele pintava a máscara dele de vermelho, ó. E eu fiquei intrigada com aquilo. Eu falei para ele, mas por que você tá pintando a sua ovelhinha de vermelha? Olha das outras crianças, né? São mais clarinhas, tá? E ele falou assim para mim, a minha é vermelha. Então eu pensei, ele tá criando uma ovelhinha diferente também. Enquanto ele terminava de pintar, eu já, dei um clique e eu já escrevi a história. Então, posso contar essa história? Pode, fique à vontade. Então eu vou resumir, tá? Eu vou resumir. Então, várias ovelhinhas, né? Elas andavam, passeavam, andavam pelas montanhas e elas procuravam um lugar bonito para elas ficarem. E elas encontraram, encontraram um lindo lugar. E ali elas ficaram morando. Mas entre essas ovelhinhas havia uma que era fofoqueira. E ela estava sempre fofocando. Aí então ela disse para as outras ovelhinhas: olha, você sabia que a Branquinha teve 3 filhotes? E uma esquisita, desengonçada. E o pior, ela nasceu vermelha, muito esquisita. Aí então as ovelhinhas todas, então elas comentavam. Aí certo dia a mamãe apareceu com as 3 filhotes, ó. E a ovelhinha vermelha, ela ficava sempre para trás, escondidinha, porque elas sabiam que iam rejeitá-la, né? Então ela ficou. Olha lá, todos ficavam zombando dela por ela ser vermelha. Aí então ela correu e se escondeu atrás de uma pedra e ficou lá escondida. Mas essa história não termina assim. Uma das ovelhinhas, a mais pequenininha, ela pensou e ela disse: tá errado, não importa. Ela é uma ovelha, não importa a cor. Precisamos pedir perdão para ela. Então, resolveram, essa aqui é a parte que eu mais amo nesse livro, é essa parte. Elas resolveram se pintar para poder pedir perdão para ela. Aí então, cada uma escolheu a sua cor preferida e mergulhou dentro da latinha de tinta. E todas ficaram assim, ó. Todas coloridas. E foram até a grande pedra.
foram pedir perdão para a ovelhinha vermelha. E lá, elas pediram perdão, todas com uma voz, né? Todas com uma só voz pediram perdão. E a ovelhinha vermelha perdoou, porque Jesus ensina nós a perdoarmos, né? Aí então, ela foi convidada para brincar nas montanhas. E todas saíram para brincar nas montanhas. E aquelas montanhas ficaram ainda mais coloridas, com ovelhinhas de todas as cores. E assim termina essa história. A ovelhinha vermelha. Um bom material para se trabalhar dentro da sala de aula, né? Trabalhar as diferenças é um assunto importante. E se a gente começa a trabalhar nos anos iniciais, eles começam a entender e levar isso para a vida adulta, É. né? E a ovelhinha é um bom material para isso. Qual que é a Nossa, reação das crianças? e eu tenho um planejamento que eu faço, cada livro meu tem um planejamento, e é riquíssimo, tem muita coisa nesse planejamento. E as crianças amam, nossa, eles gostam muito. Então, os professores que estiverem assistindo a live, lembrando que depois a live ficará disponível no YouTube, então os professores que estiverem assistindo a live podem entrar em contato no Instagram da Maria Aparecida, adquirir o livro e ter uma aula criativa e levar ainda o plano de aula para vocês. E Eu lembrando, mando por e-mail. manda por e-mail. E Sim. lembrando que quem for participar do sorteio tem que ir comentando agora durante a live, que o sorteio vai ser quando a gente encerrar a live. E agora vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Eu vi que recentemente você lançou um novo livro. Da onde que surgiu a ideia do seu último lançamento? Deixa eu mostrar, então, esse aqui, cadê ele? Ah, tá aqui. O último, né? Esse Isso. aqui, A Magia do Brincar. Esse livro aqui foi uma autora, ela queria fazer uma coletânea sobre o tema brincadeiras. Aí ela me convidou para escrever, para estar escrevendo uma história que abordasse as brincadeiras, né? Brincadeiras de rico, brincadeiras de pobres, né? Que fosse brincadeiras. Então ela pediu para mim escrever. E a gente ia fazer essa coletânea. Então eu escrevi, mandei para ela, né? Mas não deu certo. Então não teve o público que ela gostaria o tanto, a quantidade, né, de escritores para formar essa coletânea. Então não deu certo essa coletânea. Aí então eu resolvi publicar. Mas antes, como eu faço com todos os meus livros, eu trabalhei com os meus alunos especiais. Olha ele aqui original, ó, com desenhos das crianças, ó, editora, ilustração, nome dos. E então eles desenharam, ó, cada um desenhou uma página, a gente desenhou assim, eu ajudei, todos nós fizemos juntos, ó. Isso aqui é o original. Aí depois que eu trabalhei o texto com eles, depois quando eu tive mais condições de publicar, aí eu publiquei. É o último, né, que chegou há pouco tempo, eu nem fiz o lançamento dele ainda. Eu vi que esse livro, né, você fez uma campanha que eu acho até importante a gente falar sobre ela. Eu não sei se ela está acontecendo essa campanha ainda. Tá acontecendo. Está Hoje acontecendo. mesmo, hoje mesmo eu fui buscar uma cesta e levar alguns livros para fazer a troca. Fui buscar na casa de Então, uma pessoa que me ligou. eu quero que você conte para a gente um pouco sobre essa campanha, de como
Eu sei que a ideia basicamente surgiu para ajudar as famílias que realmente, no meio dessa pandemia, temos muitas famílias que estão precisando da nossa ajuda. E eu queria que você contasse um pouco pra gente como que está sendo essa campanha, como que está sendo a participação do público. Então, Luiz, essa campanha, quando eu fiz esse livro, ainda não estava nessa pandemia, né? Eu mandei fazer esse livro e quando ele chegou junto com essa epidemia, né? Então eu fiquei pensando, eu falei, poxa vida, né? Eu pensei comigo mesma, poxa vida, as pessoas com essa dificuldade aí, com essa pandemia aí, muitos não vão ter nem o alimento para pôr na mesa. Como é que vai comprar livro? Aí eu fiquei pensando, né, como, né, que eu vou vender esses livros? Porque as pessoas estão todas passando por essa dificuldade. Aí então eu pensei, não fiz esses livros para eles ficarem debaixo da cama, para eles ficarem escondidos dentro do guarda-roupa. Eu fiz esses livros para ser lido, para ser divulgado para as crianças, para os professores, para todo o público, né? Então eu resolvi fazer essa campanha. Eu falei, olha, além de eu estar divulgando o meu trabalho, eu vou estar ajudando algumas famílias, né? E com a arrecadação de alimentos, eu já consegui ajudar 4 famílias. E hoje eu consegui mais uma cesta básica, vai completar 5 famílias que eu estou ajudando com essa troca de livros. Então foi por isso que eu pensei em fazer essa troca. É realmente é um lindo gesto da Maria, né? E o pessoal só deixando comentários positivos aqui na nossa live, né? A Josiane deixou que você é uma pessoa que tem um enorme coração. Concordo, Josi. Obrigada, Rose. O pessoal tá bem participativo. E eu queria que agora você mostrasse pra gente, contasse a história, que foi a história da Fada Azul. Porque eu lembro que lá na Flynn, você foi até vestida de fada e as crianças ficavam encantadas com a história. Então eu acho que ela merece ser compartilhada, essa história, com o pessoal que está nos assistindo. Então, essa fada azul, ela nasceu também lá no CEMEIS, quando eu trabalhava na época, né, das crianças menores. Então, a vez que a gente ia contar a história, a gente utilizava alguma roupa diferente, algum acessório diferente para encantar a criança. E eu tinha na minha casa uma saia de voal que era cheia de biquinhos. Aí eu fiquei pensando que eu sempre gostei muito de fadas, porque eu acredito que fadas é igual um anjo, né? As fadas são boas. Eu Então, desapareci da live. eu tô vendo que você É, desapareceu. teve um problema com a câmera. Pode continuar que eu vou arrumar aqui. Tá bom, Luiz. Então, aí eu peguei e comecei a usar essa roupa, né, para contar história para as crianças. E toda vez que eu ia contar a história, eu vestia como fada azul. E hoje ainda faço isso. Eu uso para contação de história a fada azul. Aqui no final tem a minha foto, né, na minha biografia, como vestida de fada azul. Foi Então, desse jeito que eu conheci. Eu não consegui arrumar a câmera ainda, mas agora eu vou conseguir. tá bom. Consegui. Beleza. Ao vivo é assim mesmo, né? É, a gente faz ao vivo. Apareci. A Graciane já perguntou, a Graciane. Cadê você, Luiz? Apareci. Eu tô me Ah, acostumando com as câmeras ainda. Quando eu tive essa ideia de fazer lives e convidar amigos, nós fizemos um sarau semana passada de 2 horas. Ficamos 2 horas ao vivo no Instagram. E ao vivo é isso. Às vezes a internet não ajuda, então cai. Às vezes a gente vai dando uma mexidinha aqui e até some.
Mas Mas tranquilo. essa da fada azul foi. Eu adorei essa história quando eu conheci lá. Porque quando eu cheguei na Flynn, foi meu primeiro. Você me Foi a primeira conheceu feira assim, né? Ó. literária. Foi assim Desse que você me jeito, conheceu. exatamente. Desse jeito. E eu fiquei lá na Flynn, minha primeira feira literária, e a Flynn é um evento muito grande. Maringá é uma cidade grande. Eu sou do interior de São Paulo, a cidade tem em torno de 30 mil habitantes, no máximo. Já participei da feira daqui, em cidades perto que não chegava a ter 10 mil habitantes. E eu cheguei lá tímido, ficava lá na estande parado, e eu olhava para outro lado, a Maria toda alegre de fada azul, e contava história, e chamava as crianças, meu Deus, eu Verdade. morrendo de vergonha. Eu até te Aí a dei uma Maria, dica, né? isso, a Lembra? Maria chegou em mim, Luiz, você tem que se soltar, tem que conversar com o povo. Aí que eu fui começar a vender meus livros. Verdade, eu te dei uma dica, né? Tem que mostrar, aborda as pessoas, é isso aí. Foi aí que nós não conhecemos. Esse ano, eu acredito, não sei se tem, né? Ai, Se tomara vai que tenha, ter, né? devido à situação. É, Mas a gente segue com as lives. Lembrando mais uma vez, pessoal que quer participar, o pessoal está comentando bastante aqui. Pessoal que quer participar, tem que comentar lá na publicação que o sorteio será no final da live. Nós então, começamos às 8 horas. Quais que vão ser sorteados, Maria? olha, eu posso sortear um de cada, ó. Esse ser diferente é legal. E o da ovelhinha vermelha, ó. Então, nós vamos ter 4 vencedores. Isso. 4 vencedores. Então, quanto mais a pessoal comentar, lembrando que tem que comentar um amigo na publicação e seguir a Maria, porque depois do que eu fazer o sorteio é automático, é eletrônico. Eu vou conferir nos status se a pessoa está seguindo a Maria. Tem que seguir a autora, tá? E o pessoal que está assistindo a live, que quiser comprar livro, entre em contato com a Maria pelo Instagram. Exatamente. Que aí vamos ajudar nossos escritores independentes. Olha, o pessoal comentando que está participando. Um tá torcendo para ganhar o da ovelhinha, o outro quer ganhar o da Ah, fada. O que pessoal legal. tá bem animado. Tem um livro que eu já acho o título bem interessante, que é O Ser Diferente é Legal. A gente tem que aprender a trabalhar e a respeitar as diferenças. Acho que essa é a palavra, respeito, Verdade. em uma sociedade que às vezes, ou na maioria das vezes, não pratica esse gesto, não falando só de crianças, mas falando na sociedade em geral. E é importante que Verdade. a gente trabalhe isso com as crianças, porque tá ali, né? O futuro da nossa nação. Eu queria que você contasse essa história e falasse um pouco desse livro, que desde o título já é bem interessante. E atenção, professores, é um bom material para trabalhar, um conteúdo. Então, entre em contato com a Maria. Isso. Você quer que eu conte a história? Sim. Contar a história? É? Não. Então eu vou Isso. resumir também, tá? Olha, Tá. era uma menina, era uma vez, né? Uma menina que se chamava Ana. Ana era metida bacana. Ana não gostava de pessoas. Ela gostava só das bonecas dela. E ela passava horas e horas brincando com as suas bonecas. A sua mãe vivia preocupada com ela e dizia: Ana, vai brincar com as crianças da vizinha. Mas a Ana dizia: não vou, mamãe, eu não gosto delas. Eu prefiro as minhas bonecas, que são lindas e perfeitas. E assim, a Ana continuava com a sua mania de grandeza. Todas as crianças que vinham chamar ela para brincar, ela fazia bullying. Então, aqui um dia veio a Isabela
Ela disse assim: sai pra lá, Isabela, menina feia e magrela. A mãe dela ficou horrorizada e olhou para ela, ela já foi falando. Também não quero brincar com a Marcinha, porque ela é ceguinha. Também não gosto da Tuta, ela tem a perna curta. E o Amarante, ele é cadeirante. Não quero brincar também com a Leonora, porque ela é zarolha. E a Antonieta, ela é preta. E o Marcão, ele é muito altão. Também não gosto da Mariquinha, porque ela é baixinha. E o João, credo, como ele é gorduchão. Aí assim, Ana não gostava de ninguém. Mas uma noite, a Ana dormiu e ela teve um pesadelo. Ela sonhou que as bonecas que ela tanto amava, que ela tanto achavam perfeitas, estavam com as mesmas características físicas das vizinhas. Uma era negra, outra era zarolha, outra era com a perninha curta. Então, quando ela acordou, ela pensou: poxa vida, foi um sonho, mas o que eu tô fazendo, né? Eu tô fazendo bullying com as pessoas, isso não é legal. Então ela refletiu e ela olhou pela janela e ela viu todas as crianças brincando felizes, ninguém se importava com a diferença do outro. Aí então ela foi lá e pediu perdão para as crianças. Aí então as crianças receberam ela muito bem e ela percebeu que Deus fez um mundo colorido e nós devemos respeitar as pessoas. Um mundo colorido onde ser diferente é legal. E assim acaba a história. Eu peguei as partes que rimam e fiz um poema. Aqui tem outro título e outro final. Esse título aqui é Ana Metida Bacana. E o final fala assim: Ana Metida Bacana não brinca com as vizinhas, por isso vive sempre sozinha. Então, eu coloquei 2 finais nessa história, né? Eu fiz as partes que rimam, eu fiz um poema e o livro com outro final. Então, é isso. Uma grande história, o pessoal comentando aqui. Merece todo o sucesso do mundo, ensinando sobre o respeito ao próximo. Gostei do Luiz, ele deixa a entrevistada à vontade. Olha, Josiane, obrigado. Aqui o espaço é da entrevistada. Eu só estou aqui para estar mediando esse bate-papo. Quando eu convidei a Maria, eu falei, ó, é um bate-papo, uma conversa, vamos conversar, e o pessoal vai estar assistindo a nossa conversa, apresentar o trabalho dela. Então, vocês fiquem atentos que durante o mês, geralmente serão lives todas as quartas e sexta-feiras, às 20 horas. Então a gente tem muitos artistas bons, como a Maria, que vão aparecer aqui, escritores, cantores, fotógrafos, ilustradores, roteiristas que fazem documentários sobre a cultura do interior. E hoje a gente está falando de literatura infantil. Começamos pelos pequenos, começamos falando com uma professora, e deu para perceber que todos os livros da Maria, ele traz um conhecimento, ensina para as crianças algo com que as crianças vão levar para a vida toda. O respeito. Verdade. E tem um pessoal falando muito do respeito, e é isso mesmo. Tem uma Cris Oliveira que comentou: vou ler todos os seus livros para a minha Maria, ela vai amar, ó, já tá. Oi, Cris! Agora apareceu na live a Ângela. A Ângela mandou um boa noite para nós. A Ângela, conheci a Ângela também na Flynn. A Ângela, com a editora, publiquei meu romance lá. A Ângela é uma pessoa maravilhosa, né? Sim, Ângela, se tivesse várias Ângelas pra gente aí no meio da literatura, ia tá bom.
Verdade. Obrigado, Ângela, por estar assistindo a Beijo, gente. Ângela. E Maria, vamos lá, qual que é o próximo livro que nós vamos falar? A Fada Azul, já falamos. As Aventuras da Fada Blue agora, né? Esse que não falamos ainda. É, olha, eu tô com um Beijo, probleminha agora. Ângela. Eu tô com um probleminha igual o seu, a minha bateria tá acabando. Ó, Porque mas eu ia fazer a live no computador, aí não deu certo, né? Então não, nem coloquei para carregar. Então quando eu sumir, gente, beijo para todo não, mas mundo. nós já Vamos, estamos encerrando. Por quê? O vamos que que até acontece? onde der, tá? É, Então, porque o que acontece? O Instagram, eu aprendi isso na última live. Quando a gente já tá online, uns 40 minutos. Quando começa a dar 50, 55 minutos, o próprio Instagram derruba a live. Então a gente também já tá com o tempo contado. Então vamos ah, para tá, essa última história. tá. Então, essa daqui eu escrevi baseando em mim mesma. É uma história que um dia, uma noite, eu perdi o sono e eu durmo com a minha janela aberta, olhando para o céu. E eu comecei, como eu perdi o sono, eu comecei a pensar, poxa vida, eu gostaria tanto de fazer um passeio no céu e ver as estrelas de pertinho, a lua, né, o poder maravilhoso de Deus, né? Então, eu falei assim, espera aí, eu não posso, mas tem alguém que pode, a minha personagem, a Fada Azul. Aí então eu levantei, enquanto eu não fui escrever essa história, eu não consegui dormir, não conseguia dormir. Aí eu escrevi essa história baseando em mim, né, naquela aflição que eu tava sem sono, olhando para as estrelas e querendo ir lá dar um passeio. Então fala de uma fada, uma vila onde moravam várias fadas coloridas, né? E uma noite, né, a função delas era proteger a natureza. Uma noite, ela olhando para o céu, ela percebeu que uma estrela vinha abaixando e chegou a tocar ela com uma de suas pontas. E o que que ela fez? Ela pegou carona nessa estrela e foi para o céu. Lá ela conheceu vários planetas, passou pertinho da Lua e ela conheceu um planeta diferente. Era um planeta reluzente. Esse planeta era de ouro e sugou ela para dentro dele. E ela percebeu que esse planeta, a riqueza não era só para alguns. Ele era de ouro, o ouro era para todos. Nenhuma criança passava necessidade, nenhuma pessoa sofria bullying, todos tinham alimentos em suas mesas, as pessoas não adoeciam. E ela sentiu tanta paz nesse planeta que ela não queria voltar. Mas a estrelinha falou: você tem que voltar, é lá o seu lugar. Então ela voltou. Voltou, mas todas as noites ela olhava para o céu, esperando a estrelinha voltar, para levar ela para mais um passeio. Mas a estrelinha não voltou. E ela percebeu que não podia ficar de braços cruzados. Teria que fazer algo para que o nosso planeta seja um pouquinho como aquele planeta reluzente que ela conheceu. Aí então ela fez a parte dela. Ela saiu contando para as crianças. Ela saiu contando para as crianças sobre o amor, o respeito ao próximo e o que devemos fazer para que o nosso planeta seja um pouquinho igual àquele planeta reluzente. E assim acaba a história. As histórias da Maria nos ensina muito e a maioria que está assistindo a live são adultos, mas ensina muito para nós que somos adultos até. E o pessoal comentando bastante, diz que ama essa literatura da Maria. Muitos coraçãozinhos subindo. Que bom, obrigado a todos. A Natália Gabriela pediu um beijo da tia. Manda um beijo para Natália. Tá Beijo, pedindo um lindona! Te beijo. amo!
e muito bacana essa interação do pessoal com a gente, né? Esse é o É. intuito. Lembrando mais uma vez, última chance de participar do sorteio. Daqui a pouco nós vamos sortear os 4 vencedores, encerrando a live, porque falta poucos minutos para o YouTube derrubar a gente. E eu só E tem falta muita 5 gente. minutos. E eu só falta 5 minutos para acabar a bateria. E Mas tem tudo bem, gostei. muita gente pedindo beijos. A Cida vai mandar beijo para todo mundo daqui a pouco no final. Tá bom, beijo. A, Ó, eu vou mandar desde agora, porque se acabar a bateria, você já tem os beijos, ó. Beijo para todo mundo, muito obrigado por tudo. Deus abençoe grandemente cada um, tá? Desejo vamos tudo de ver. bom para todos. Vamos, a Ângela comentou que você tem uma fábrica de histórias na cabeça. Então tem Verdade, muitos Ângela. Minha livros por cabeça não aí. para. Minha cabeça não para nunca. Beijo para você, Ângela. Cida, Ah, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite. eu que te É, agradeço isso. a Eu gente, fiquei, eu fiquei um pouco nervosa, mas agora, ó, tô tranquila. nós estamos começando agora, né, com essa proposta. A gente já tem uma agenda até meio que grande de artistas e escritores que vão passar. A grande maioria é escritores e a grande maioria é escritores independentes e escritores Ah, jovens. Então tem escritores que nem é, publicaram seu livro ainda. Então eu agradeço por você ter participado, aceitado o convite. Vou fazer o sorteio agora. Pessoal que gostou da Maria, sigam ela, adquiram os livros dela, literatura infantil, você para o seu filho, para o seu neto, para o seu vizinho, para o seu sobrinho. É uma literatura de qualidade e os livros da. A gente vai encerrar a live agora. A Cidinha saiu, como eu já estava esperado, estava acabando a bateria dela. Então, só vou passar a agenda rapidinho das próximas lives para que vocês também acompanhem e valorizem os artistas que vão passar por aqui. Geralmente as lives serão curtas mesmo, de 40 a 50 minutos, foi o tempo que deu o da Maria. Então, dia 16 tem literatura e filosofia com uma poeta que tem 16, desculpa, que tem 18 anos. Ela foi uma aluna minha num projeto de escrita criativa, de oficina escrita criativa que eu ministro aqui em Pereira Barreto. Depois, no dia 20, tem Amor e Flores e Dores, que é um poeta de 19 anos, Luiz Passetti também, daqui de Pereira Barreto. Depois, dia 22, vamos falar sobre fotografia, sobre processo de ilustração de livros infantis. Então, se vocês gostaram da Maria, vale a pena acompanhar a gente. Dia 23, tem Sentimentos Poéticos, com o poeta independente André Mariano. Primeira vez que ele vai apresentar para o público o trabalho dele. Ele não tem livro publicado ainda. Encerrando o mês, dia 30/5, tem Análise Crítica dos Girassóis Femininos, com a Manuela Matos. Ela é mestre e está fazendo doutorado em literatura. E aí é o bate-papo, eu e ela vamos estar falando, analisando o meu romance Girassóis Femininos, que conta a trajetória de um serial killer. Então agora, encerrando a live, vou para o sorteio dos 4 livros da Maria Aparecida. Serão 4 vencedores. Vou colocar no meu story e vou marcar os vencedores. Mais uma vez, muito obrigado e uma boa noite a todos.